Louvado seja o nome do nosso Deus, esse Rei exaltado sobre terra e céus para todo sempre. Queridos, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz gloriosa de Cristo esteja imperando, esteja reinando, esteja aí sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você, nessa noite, sinta-se bem aqui com a gente, mais uma vez, com esse mesmo propósito de exaltar o Rei da Glória, exaltar o Senhor da nossa vida, o Deus dos céus, o que nos faz, o que nos criou e o que nos dá a cada dia condições para continuarmos vivendo sobre essa terra. É um privilégio estar aqui com os irmãos nesse culto, né? Realizando esse culto, esse momento de celebração. Onde você estiver, coloque o seu coração diante de Deus. Coloque a sua alma, volte o seu pensamento, todo o seu ser diante de Deus, diante do trono dos céus, e peça para que o Senhor fale contigo, peça para que o Espírito Santo acalente o seu coração, acalme a sua alma, que você sinta o refrigério da parte de Deus sobre sua vida nessa noite. Quero convidar você para a gente ler aqui um texto bíblico, para a gente iniciar então o nosso culto. A leitura está em Apocalipse. Hoje vamos ler em Apocalipse capítulo 22, dois versículos aqui desse capítulo, os versículos 12 e 13 de Apocalipse 22. Acompanhe comigo a leitura, diz assim: o Senhor Jesus falando: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Louvado seja o nosso Deus. Esses versículos, o Senhor Jesus, ele declara, ele afirma sobre a sua segunda volta, sobre a sua volta aqui a essa terra, a esse mundo, com o objetivo de buscar seu povo escolhido, que eu e você possamos fazer parte desse povo, para ir com Jesus, por ocasião da volta dele. E ninguém pode decidir sobre isso a não ser o próprio Deus, a não ser o próprio Cristo. Uma vez que ele diz que ele é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Então, toda a decisão, toda a idealização e realização disso está no controle de Deus, no controle de Cristo. Basta tão somente confiarmos nele e aguardarmos ansiosamente a sua volta. Que essa seja uma grande motivação sua, uma grande motivação nossa, né? Para cada dia obedecer ao Senhor, procurar conhecê-lo melhor, para que assim nós possamos ter esse privilégio de subirmos com Ele, de irmos morar com Ele por ocasião da volta do Senhor. Quero convidá-los para a gente fazer um momento de oração, já nesse começo de culto, a gente falar com Deus. É muito importante separarmos esses tempos, né, esses momentos aqui, para a gente fazer isso, né? Orar, falar com Deus. Peço para o Senhor falar com você também durante a administração da palavra. Hoje a gente vai ouvir sobre a fé, né? A gente vai ouvir sobre a fé, vamos ouvir sobre a importância da fé. Então, peço para o Senhor preparar aí o seu coração para você ser cheio do poder dele e da palavra dele. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui iniciando nosso culto em nome de Jesus. Queremos te agradecer, meu Deus, por este momento maravilhoso. Queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade tão rica, tão especial para nós, porque é um momento que nós temos para celebrarmos, um momento que nós temos para adorar a Ti, meu Deus, com louvores, com as nossas expressões, meu Deus, com nossas orações. Senhor, pedimos que Tu faça presente aqui, Senhor, em nosso meio, na vida dos Teus filhos que estão acompanhando pela internet, que estão acompanhando, meu Deus, online, que todos, meu Deus, possam ser alcançados pela Tua misericórdia, pelo Seu perdão, Senhor, pela alegria do Espírito Santo
que só o Senhor pode conceder. Fale com a gente, meu Deus, através das canções, fale com a gente através da palavra ministrada, Senhor. Hoje o diácono Jonas estará pregando, estará trazendo a palavra a cada um de nós, que também, Senhor, nós possamos estar com o nosso coração receptivo, com o nosso coração sedento, meu Deus, para ouvir a sua palavra e colocar ela dentro de nós, em nossa alma, a fim de praticarmos isso a cada dia na nossa rotina diária. Meu Deus, se alguém está acompanhando esse culto, se alguém está celebrando com a gente, e está triste, aflito, com preocupação excessiva, que o Teu Espírito Santo venha trazer consolo, que o Senhor venha trazer refrigério, renovação da esperança, meu Deus, e que assim nós possamos juntos nos alegrar diante da Sua presença. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, pedimos a Tua bênção e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Não esqueçam de compartilhar o link da nossa live, tá bom? Estamos aí lançando o desafio do compartilhamento. O desafio do compartilhamento. Tem muita gente que está assistindo a live, mas não está compartilhando o link. Então, eu quero pedir para você tirar esse tempinho, tá? A gente vai trocar de lugar aqui, eu e a Sabrina. Enquanto isso, dá tempo de você compartilhar o link. É tão simples, é só você copiar e colar. Tem até a setinha, às vezes, para compartilhar lá, tá bom? Faça isso. Você, além de estar convidando outras pessoas para celebrar com você, você também está anunciando o Evangelho. É uma forma de evangelizar também, tá bom? Deus abençoe a todos. Recebam aí nosso abraço carinhoso, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos continuar adorando esse Deus maravilhoso.
Victoria.
Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é motivo de muita alegria estar falando com os irmãos através dessa live. Espero que os irmãos estejam todos bem, com a graça do Senhor no vosso coração, sobre todos nós. E agora nós vamos compartilhar uma palavra. Ela é atual, verdadeira, porque nós precisamos em todo tempo viver pela fé. Nós, irmãos, queremos fazer a leitura no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Jesus Cristo, quando ele esteve conosco nessa terra, ele disse: será que quando eu voltar, acharei fé na terra? Nós temos ouvido falar de muitas pessoas que perderam a fé, deixaram de crer em Cristo, já não buscam mais a Deus. A palavra do Senhor, que ela diz: batei, buscai e pedi, já não faz parte mais, muitas vezes, da nossa vida cristã. Então, o meu chamado, o chamado da palavra de Deus, é para que nós venhamos voltar à fé. A Bíblia diz assim, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. A palavra do Senhor nos chama também a entrar com ousadia no Santo dos Santos para falar com Cristo, porque nós temos acesso ao Deus Pai através do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós exortamos nessa noite a perseverar na fé. Como eu posso saber se eu estou com fé ou não? Ela depende da sua e da minha oração. Depende do que eu tenho falado com o Senhor. Você tem buscado em Deus? Você tem batido na porta de Deus? Você tem buscado em Deus algo que você precisa? Se sim, e esperado, você tem fé. Você está lutando com as armas que o Senhor nos deu, que é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos, irmãos, de toda maneira exercitar a nossa fé. A Bíblia, no Novo Testamento, ela é cheia de admoestações, de conselhos para nós ficarmos firmados na fé. Por quê? Porque o crente pode sim desviar da fé, deixar de ter fé, deixar de confiar no Senhor. Nós precisamos, irmãos, neste tempo difícil, não desanimar, mas buscar com mais força, com mais fé e com mais coragem a presença e o poder do nosso Senhor. Amados irmãos, precisamos acreditar. Aquilo que os olhos não contemplam ainda, nós precisamos ter certeza que nós vamos alcançar pelos olhos da fé. É isso que o autor de Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, alguns dizem que foi Barnabé que escreveu o livro de Hebreus, essa carta ao povo hebreu, que nós precisamos estar firme, fundamentado, esperando, mesmo que nós não estejamos vendo. As coisas à vista é mais fácil acreditar, né, irmãos? Mas as coisas que dependem de uma antivisão, uma visão espiritual, se torna difícil para nós. A sociedade do imediatismo, das coisas ali no papel, que podemos tocar. Quero falar de um jovem que foi um grande exemplo de fé. O seu nome é Davi. A palavra do Senhor diz que ele foi ungido, ele era um pastor de ovelhas. O profeta Natã foi e ungiu o rei. Mesmo assim, ele ficou cuidando de ovelhas. Certa vez o seu pai Jessé disse: Davi, pegue aqui alguns queijos e vai levar para os seus irmãos que estão em guerra. Leve um também para o rei, tá? Chegue lá, entregue a encomenda e volte. Davi disse: sim, pai, vou. Diz a palavra de Deus que ele montou no jumentinho,
colocou a carga e levou, né, ali os utensílios, o queijo, o leite e mais algumas coisas para quem está na guerra, está em necessidade. A palavra de Deus diz que quando ele chega ali naquele lugar, ele vê um exército dos filisteus afrontando o exército de Deus. Ele diz que de tempo em tempo ele olhava e via, a Bíblia diz que olhava e se levantava um gigante chamado Golias e afrontava o povo de Deus. Quando afronta o povo de Deus, também afronta o exército do Deus vivo. Então a palavra de Deus diz que Davi começa a ver aquilo. Ele era um jovem ainda, franzino, e ele não se conforma. A Bíblia fala que ele vai e pergunta: o que vocês vão fazer? Vamos entrar em guerra? Vamos batalhar. O irmão dele, mais velho, o repreende e fala: menino, fique no teu canto, volte para casa. Mas ele, irmãos, imbuído de fé e de coragem, a Bíblia diz que ele fala: eu vou enfrentar esse gigante. Aos olhos daquele menino, o gigante era muito grande, era muito forte, era poderoso. Mas ele estava vendo lá na frente a vitória que Deus poderia dar a ele. Então ele vai e diz: eu irei na batalha. E aí alguém diz para ele assim: olha, o que vencer a batalha terá prêmios, terá vitória, terá a filha do rei, não pagará imposto e ainda receberá grande riqueza. E ele fala: então isso é comigo. E a visão de Davi já é ele recebendo riquezas, tendo uma esposa e sendo ali, não pagando mais impostos. Então olhe só, ele não olha para o gigante, ele olha para a vitória que está por vir e as bênçãos que ele vai receber. A Bíblia diz que o Saul lhe dá uma bela de uma armadura, mas ele não consegue vestir a armadura, porque era muito pesada, não era feita para ele. Ele era um menino franzino, um jovem, tenro, franzino. E a Bíblia diz que ele diz que não vai com aquelas armaduras. A palavra do Senhor diz que ele vai, levanta para a batalha, vai a um ribeiro, pega 5 pedras para jogar em Golias. Alguns perguntam: mas por que Davi pegou 5 pedras? É porque, irmão, se ele errasse a primeira, ele ia atacar a segunda. Se ele errasse a segunda, ele ia atacar a terceira, e assim por diante. Quer dizer que ele não ia desistir na primeira tentativa. Ele não ia desistir na segunda e nem na terceira. Mas ele tinha fé que numa dessas o Senhor ia dar a vitória para ele. E a Bíblia diz que na primeira que ele pega, ele chega ali no arraial, no meio da área que eles estavam em guerra. E o gigante o afronta dizendo: você vem a mim com paus e pedras? Por acaso sou eu algum cão? Ele diz: eu não vou a ti com arma e nem com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele diz isso, irmãos, os céus se abrem, porque Deus foi colocado no meio da batalha. Quando ele diz isso, ele está movendo um ato de fé e Deus começa a batalhar aquela batalha. Se ele fosse no nome próprio dele, Davi, eu vou lutar, certamente a derrota viria. Mas ele diz: não, eu não vou a ti com as minhas armas, mas eu vou a ti no nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E essa noite, e essa tarde ainda, te darei a tua carne, as aves dos céus. A Bíblia diz, irmãos, que a primeira pedra que ele pega, coloca na funda, ele acerta logo a fronte do Golias e ele vem ao chão. E naquela mesma hora, Davi vai, corta a cabeça de Golias. Naquele dia, irmãos, houve uma grande festa, grande vitória. O povo de Israel venceu. Por causa de um menino que não viu a dificuldade, mas ele viu um Deus poderoso que ia na frente dele. Isso, irmãos, é ter fé em meio a uma grande dificuldade. Eu, irmãos, e você, precisamos ter fé. Não é na primeira pedrada, não é na primeira tentativa, não é na segunda. Deus sabe o momento certo. O importante é nós termos fé que Deus vai responder a nossa petição. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé
Nós somos comparados à onda do mar, que vai e volta sem motivo algum. Precisamos ter fé. A palavra de Deus ainda diz, irmãos, sobre a fé. Apóstolo Pedro, ele está registrado em Lucas no capítulo 5. Diz a palavra de Deus que o apóstolo Pedro saiu para pescar durante a noite e pescou a noite toda. Aliás, tentou pescar a noite toda, lançando redes ao mar e nada de pescar. De manhãzinha, ele chega cansado, começa a lavar as redes, limpar a rede. De repente chega um homem à beira do mar e fala: posso subir no seu barco? Ele diz sim. Enquanto o homem sobe no barco, ele fica ali limpando as redes e ouvindo aquele homem falar. Aquele homem nada mais, nada menos que era o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que andou sobre a terra, que veio para salvar a nós, todos nós pecadores. A Bíblia diz que Pedro limpando as redes, dobrando, aquele trabalho todo de pescador, né? Porque não sei se os irmãos já pescaram com rede. A rede, ela entra lá no fundo do mar, ou do lago, ou do rio, e ela volta cheio de folha, cheio de galho. Aí você tem que limpar tudo de novo para lançar, dobrar e jogar novamente. Imagine um homem a noite toda tentando, com a sua experiência, de pegar peixe e não pegar nada. Agora que ele limpa a rede, dobra ela e fala: vou para casa, vou descansar. O Senhor Jesus diz assim: olha, Pedro, vai e lança a rede novamente. Ele diz: Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede novamente. Olha a diferença. Sobre a palavra do Senhor, sobre a palavra de Deus, ele fala: vou lançar a rede. A Bíblia diz, irmãos, que eles vão novamente, lançam a rede. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que o barco começou a tombar de tantos peixes que ele ali fisgou. Que ele logo grita: vai, traga outro barco. E alguns outros que estavam ali pescando com ele correm e vai ajudar ele a tirar. Foi a pesca milagrosa. Você também pode ter uma pesca milagrosa ainda essa noite, se você lançar as suas necessidades segundo a palavra do Senhor. A Bíblia está dizendo: batei, batei e abrir-se-vos-á. A Bíblia diz: buscai e achareis. A Bíblia diz também: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Precisamos ter fé, irmãos. Pedimos sem fé, não adianta. Precisamos buscar ao Senhor com fé. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja passando por um momento de dificuldade tão grande, que ele diz: a minha fé está desfalecendo. A minha fé já não tenho mais. Estou passando por dificuldades e o Senhor, Ele não vai me ouvir. Irmãos, isso é pensamento de alguém que certamente será derrotado. Mas se você insistir, se você continuar de joelhos dobrados, buscando ao Senhor, tenha certeza, irmãos, que a tua vitória irá chegar. Eu costumo dizer que ainda essa noite, baseado nos Salmos, que quando nós dormimos, o Senhor trabalha. Talvez ainda essa noite, quando você colocar de todo o seu coração a sua necessidade na presença de Deus, você vai receber. Outra prova de fé é um homem que não era cristão, um homem que não servia a Deus de Israel. Seu nome era Naamã, era um general do exército sírio, os homens que dominavam a terra, o exército mais poderoso. E a Bíblia diz que ele era leproso. E uma menininha disse assim: olha, ela foi escrava para a Síria, e quando chega lá ela constata e vê o seu senhor leproso. E essa menininha evangelista, ela diz assim: olha, se esse homem conhecesse o Deus de Israel, ele seria curado. Olha a fé, meus irmãos. Que fé é esta? Se ele conhecesse o Deus de Israel, ele sararia. Aleluia. Glória a Deus. Está precisando dessa fé.
em nosso coração. Se o seu problema, meu irmão, conhecesse o Deus de Israel, ele ia embora hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que Naamã ouve essa menininha e fala: quem é o teu Deus? Onde eu encontro? Ele vai na terra de Israel, tem um profeta que se chama Eliseu. Fale com ele e você vai voltar curado. Glória a Deus. Olha o tamanho da fé dessa jovem, dessa menina. Ela era escrava de um lugar. Ela estava vivendo uma situação difícil, mas a fé não calou no seu coração. Ela estava num momento de dificuldade, ela podia olhar para o seu dono e dizer assim: morra nessa enfermidade, vocês são maus. Mas ela não, se você conhecer o Deus de Israel, Ele te cura. E Ele não só te cura, Ele te salva. Aleluia, Ele não só salva a sua alma, Ele também te levará para habitar com o Senhor para sempre. Ela não disse isso, mas nós podemos hoje falar que o nome de Jesus é poderoso. Glória a Deus. A Bíblia diz que Naamã arruma uma comitiva, pega ouro, prata, bronze, roupas e fala: vamos lá comprar a nossa bênção. Vou chegar lá e vou falar com Eliseu. A Bíblia diz que ele vai, meus irmãos, até a cidade de Israel, chega à porta de Eliseu e espera que Eliseu o receba com honrarias, pois é um general. Eliseu manda o recado: o que esse homem quer? Olha, ele quer ser curado. Antes, meus irmãos, este rei passa ao rei de Israel. E o rei de Israel diz assim: olha, porventura sou eu algum Deus que posso curar? O rei de Israel não tinha fé que a menina tinha. E agora ele vai procurar o profeta Eliseu. E ele chega até Eliseu. Eliseu só manda um recado: olha, diga a esse homem, porque nós sabemos que o povo de Israel, eles não tinham assim comunhão com o povo de outras tribos, de outras línguas, a não ser de Israel. Então eles tratavam meio com desprezo ou com preconceito. Talvez seja isso, ou talvez Eliseu queria lhe dar uma bela de uma lição, provar a sua fé. E a Bíblia diz que Eliseu manda um recado: vai e banha-te 7 vezes no rio Jordão. E a Bíblia diz, irmãos, que quando chega essa notícia a Naamã, ele fala: mas ele não vai vir, não vai falar comigo? Não vou fazer isso, vou embora. E um dos servos de Naamã disse: Senhor, se ele te pedisse coisa mais difícil, você não faria? Vamos lá banhar no rio. Ele falou: lá onde eu habito, tem rios muito mais limpos do que esse rio Jordão, esse rio sujo. Eu não vou me banhar nesse rio. Mas, Senhor, vamos nos banhar. E a Bíblia diz, irmãos, que Naamã foi convencido. E ele põe agora em exercício a fé. Ele começa a descer nas águas barrentas do rio Jordão. Mergulha uma vez, mergulha 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e a pele ainda continua cheio de lepra, cheio de ferida. Naamã, a palavra para ele era que ele mergulhasse 7 vezes. E ele então, 5, 6, 7 vezes ele mergulha, irmãos. Segundo a palavra do profeta, guiado por Deus, o nosso Senhor, na 7ª vez que ele mergulha, ele se levanta com a pele limpa como a de um bebê. Louvado seja Deus. E ele agora fala assim: eis que há Deus em Israel. Tem Deus nessa cidade, tem Deus nesse país. Prepare aí, agora nós vamos pagar a nossa conta, porque eu estou limpo. O profeta Eliseu, irmãos, ele não vendeu bênção. O profeta Eliseu não aceita bajulação, pois a bênção veio do Senhor. E a glória tem que ser para o Senhor. Louvado seja Deus. E agora, o que Naamã faz? Olha, eu vou levar a terra de Israel, e lá vou fazer um altar, e vou começar a adorar o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a mostra de fé que esse homem nos dá. Ele não era criado nos ensinamentos da palavra de Israel.
Ele não conhecia o Deus de Israel como nós conhecemos. Ele não sabia as histórias como nós conhecemos. Ele não sabia os milagres que esse Jesus já fez como nós sabemos. E a nossa fé não pode ser menor do que este homem. A nossa fé tem que ser maior, porque nós somos criados segundo a palavra do Senhor. Precisamos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, conforme diz a palavra. Entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aleluia. Pelo sangue de Jesus. Esse nome poderoso abre portas onde estão fechadas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se você está perdendo a fé, não deixe isso acontecer. Revigore a sua fé, entregue os seus pensamentos ao Senhor, peça ao Espírito Santo: Senhor, me acrescente a fé. Precisamos pedir a Deus que o Senhor nos dá, segundo a palavra do Senhor, pedir fé ao Senhor. Senhor, acrescente a minha fé. Não deixe eu apostatar da fé, não deixe eu desviar, não deixe eu desfalecer. Eu quero buscar ao Senhor, bater e receber as bênçãos do Senhor. Persistir, irmãos. Naamã, ele dá um exemplo de persistência. Naamã nos dá um exemplo de fé no Deus que ele nem conhecia, e eu e você conhece. A Bíblia diz assim, irmãos, em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, que o justo viverá da fé. E se ele recuar, e se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em nós, quando nós não tivermos mais fé. Por isso, irmãos, precisamos buscar a Deus com fé. Davi enfrentou um gigante e viu a vitória. Pedro, segundo a palavra de Jesus, ele falou: vou lançar a minha rede. Naamã, sem conhecer a história do Deus de Israel, ele fala: vou, porque aquela menininha disse que se eu fizer, ou se eu conhecer o Deus de Israel, eu vou ser vitorioso. Você conhece o Deus de Israel? Você conhece o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis? Sim, você conhece. E nessa noite eu te convido, meu irmão, a exercitar a sua fé, a esperar no Senhor, a confiar no Deus da nossa salvação. Apóstolo Paulo, quando ele estava chegando no final da sua vida, que ele manda uma carta para Timóteo, ele nos conta assim: olha, já estou sendo entregue à morte, já estou sendo oferecido como sacrifício. Eu combati o bom combate, acabei a carreira. Mas eu fiz uma coisa que você e eu devem fazer: guardei a fé. Nós precisamos guardar a fé, irmãos, em Cristo. A Bíblia diz, como eu li aqui, que o Senhor não tem prazer naquele que recuar da fé. Esse perderá a salvação em Cristo. Nós precisamos ter fé no Senhor, ter fé que Ele está com os ouvidos abertos. A Bíblia diz assim, que o Senhor não está com as mãos encolhidas e nem com os ouvidos agravados para não ouvir a nossa petição. O seu Deus é vivo, meu irmão e minha irmã. O seu Deus escuta, o seu Deus tem uma mão que está estendida. Qual que é o teu problema? O que você precisa? Você está desfalecendo? O Espírito Santo está conosco em todo o tempo. O Espírito Santo está com você aí no seu coração. O Espírito Santo está comigo aqui onde eu estou. O Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Quando você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, o Espírito Santo foi selado em você. E através do Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diante do Pai Celestial. E no nome de Jesus Cristo, irmãos, nós vamos vencer. Nessa noite, você no seu lar e na sua casa. Se você estiver passando por uma dificuldade, eu te convido a olhar com visão espiritual pela fé. Pois a palavra diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você não está vendo a tua vitória? Você não está vendo a tua bênção? Você não está vendo, talvez, a vinda de Cristo sobre as nuvens? Mas pela fé,
nós almejamos e esperamos. A fé, irmãos, ela nos traz a certeza de que Deus vai cumprir as suas promessas. Aleluia. Você tem certeza que Deus vai cumprir tua promessa, meu irmão, na sua vida? Eu creio que sim, porque você está firme nos pés do Senhor. Você, meu irmão, que está passando por um momento de dificuldade, nós vamos orar daqui a pouquinho. E quero que você faça diante do Senhor uma aliança. Senhor, eu vou perseverar. Senhor, eu vou continuar. Senhor, se na primeira pedra não vier, na primeira oração não vier, na segunda não vier, na terceira eu creio que vem. Porque nós cremos num Deus vivo e num Deus poderoso. O Senhor está trabalhando, irmãos. Às vezes nós vamos dormir e descansar essa noite, todos nós, e o Senhor irá trabalhar. O Senhor dá aos seus amados enquanto dorme, diz os Salmos. Creia nessa palavra no nome de Jesus, que a tua fé seja fortalecida, a exemplo desses irmãos que nós citamos. Vamos olhar a Deus com visão espiritual, crendo que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Agradeço a esta oportunidade. Que Deus, irmãos, esteja no lar de cada irmão nessa noite. Que a presença e o poder do Espírito Santo possa entrar no seu lar e na sua casa. Que o poder do Espírito Santo possa invadir o seu coração. É a minha oração nessa noite. Para que você tenha fé, tenha certeza. Irmãos, Deus usa meios e formas para que você possa receber a vitória. Abra os seus olhos e veja o trabalhar de Deus na sua vida. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que Deus abençoe os irmãos e a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo que nos vida nova traz, acredito no cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que esse verbo muito em breve voltará. Creio em ti. Nossa fé segue comigo, apenas notas em canção, mesmo em tentações. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, o perdido em
acredito no Santo que nos fez a nova paz. Acredito na cruz de Cristo, minha morte enfim venceu. Acredito que ressurreta, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Oh, oh, Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele que foi pregada nessa noite e que realmente falou ao nosso coração. E esse louvor aqui expressa exatamente isso. A nossa fé ela só tem sentido quando ela é firmada em Deus, quando ela é fixada, ela é voltada, ela é baseada no Deus eterno, no Deus que tudo pode. Então, que nós possamos, de fato, ter uma fé forte, uma fé amadurecida, uma fé firmada na palavra de Deus, porque essa palavra é eterna. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento, porque as ações espirituais, os exercícios espirituais, que nos motiva, que nos faz cada dia mais praticar a nossa fé, exercitar a nossa fé. Então a oração, a leitura da Bíblia, a devoção a Deus, todo esse exercício de espiritualidade nos fortalece a fé. E você e eu precisamos ter uma fé fortalecida na presença de Deus. Nós vamos orar agradecidos por essa palavra. Vamos orar também por dois pedidos aqui, duas situações. Uma é um agradecimento, O Tiago e a Aline sofreram um acidente hoje de moto, E falei com o Tiago, ele já estava bem, já estava fazendo ali os procedimentos de raio-x, mas não tinha nenhuma fratura, nem ele e nem a Aline. Então nós louvamos a Deus pela vida desse casal, que Deus continue sustentando eles. E agora, por conta do acidente, houve assim algum ferimento, está sentindo algumas dores, mas nós vamos orar e em breve eles estarão recuperados, para a glória de Deus, 100% recuperados, em nome de Jesus. Nós vamos orar também pela Ana Carolina. A Ana Carolina é amiga do Daniel e nós vamos orar para que Deus cure ela da depressão, para que ela tenha um sentido em sua vida, para que a Ana ela possa saber que a vida tem valor, a vida é especial, é um presente, é uma dádiva do Senhor para todos nós. E a depressão não tem o direito de tirar isso de nós, não tem o direito de tirar isso dela. Então, nós vamos orar pela Ana Carolina, colocar a vida dela diante do Senhor, para que o Senhor cure ela desse mal terrível que é a depressão. Amém, queridos? Eu quero convidar vocês para a gente orar nesse momento, a gente falar com Deus. É um momento também de agradecer pelo cuidado do Senhor, a oferta, quando você oferta, quando você dizima, quando você contribui financeiramente para a obra de Deus, você está sendo grato ao Senhor. Faça isso em atitude de fé, exercite sua fé através da contribuição financeira, invista em pessoas, invista na obra de Deus, invista na salvação de vidas, através da sua contribuição, pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho. Isso é um investimento. Nós não devemos considerar isso como despesa, mas um investimento muito especial na obra de Deus. Então, você que tem intenção de contribuir, nós colocamos aí na tela os dados da conta bancária, Temos também uma equipe de pessoas que podem ir até a sua casa
orar junto com você, com sua família e fazer essa arrecadação também. A gente tem todos esses recursos para favorecer você nesse processo de contribuição financeira com a obra de Deus. Tá bom? Faça isso de coração. E nesse momento de oração a gente vai orar agradecendo a Deus por esse cuidado dele por nós, né? É diário, permanente. Vamos orar? Convido você, se puder, fechar os seus olhos aí. Fale com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela palavra que ouvimos aqui nessa noite. Foi muito especial nós sermos exortados, motivados, meu Deus, a termos uma fé mais madura, uma fé firmada na sua palavra, na palavra da verdade, no Deus que tudo pode, no Deus verdadeiro. Senhor, que a nossa fé ela não seja algo passageiro, não seja algo vacilante, meu Deus, mas que nós possamos ter uma fé firme, uma fé convicta. Pode todas as coisas desabar ao nosso lado, mas a nossa fé ela precisa estar intacta. A nossa fé ela precisa ser perseverante, Senhor. Aquele que perseverar até o fim, esse sim receberá a bênção, receberá o galardão, receberá a vida eterna. Senhor amado, nós te agradecemos que o seu povo, que cada um de nós possamos manter essa fé, agregar, meu Deus, essa fé cada dia mais, exercitá-la, Senhor, na tua presença, em serviço, em adoração, em glorificação a ti, meu Deus, através das nossas atitudes. Meu Deus eterno, oramos ainda por essas pessoas que estão aqui nos pedidos de oração. Agradecemos pelo livramento que o Senhor deu ao Tiago e à Aline hoje, meu Deus, no acidente que eles sofreram. Embora eles tiveram algumas escoriações, algum tipo de ferimento, estão sentindo algumas dores, mas com certeza isso vai passar, o Senhor vai tirar essas dores deles e eles vão se recuperar para a sua glória, meu Deus. Nós agradecemos porque não houve nenhum osso quebrado, Senhor, não houve nenhuma fratura e nós louvamos a Ti, Senhor, por tudo isso. Obrigado pela vida do Tiago e da Aline, Senhor, que eles continuem sendo pessoas usadas por Ti, Senhor, na música, na Tua obra, naquilo que o Senhor os chamar, meu Deus, que o Senhor continue abençoando a vida desse casal e da família. Meu Deus, oramos ainda pela Ana Carolina, Senhor. Ela foi afetada, está sendo, meu Deus, prejudicada por essa enfermidade que é a depressão, uma enfermidade terrível, Senhor, que afeta o emocional do ser humano e é terrível, Senhor, pode levar a consequências maiores. Meu Deus, nós intercedemos por ela, Senhor, pedindo que Tu, meu Deus, traga cura, que o Senhor liberte a Ana, Senhor, desse mal terrível, para que ela valorize a vida, para que ela valorize, meu Deus, todas as dádivas que ela recebe de Ti diariamente. Meu Deus, que a Ana não se deixe ser vencida pela depressão, que ela não deixe, meu Deus, ser afetada, abalada, meu Deus, por esse problema emocional, mas que ela possa, Senhor, saber que Tu está com ela, que o Senhor está diariamente ao lado dela e que ela não está sozinha, mas que ela tem potencial, junto contigo, Senhor, de vencer, de superar esse mal e depois, meu Deus, agradecê-lo por tudo que o Senhor está fazendo por ela, meu Pai. Ela tem muitos motivos para viver, muitas razões para sorrir, porque o Senhor, com certeza, é o Deus que cuida da Ana Carolina, Pai. Deus querido, agradecemos pelas pessoas que exercitam sua fé através da contribuição financeira. Aquelas pessoas, meu Deus, que investem na Tua obra, que investem, meu Deus, porque sabe que esse investimento, ele é direcionado a pessoas, principalmente à salvação de almas, para que o Evangelho ele possa alcançar pessoas que estão distantes, pessoas que estão em lugares difíceis, pessoas, meu Deus, que precisam, além de uma palavra, precisam de um mantimento, precisa de um sustento, de um auxílio social também. Então, Senhor, todos esses valores, eles são direcionados nesse sentido,
é investimento em pessoas e na salvação delas. Portanto, Senhor, abençoe aqueles que contribuem com as suas ofertas e com os seus dízimos e que entendem essa proposta, que entendem, Senhor, esse projeto da tua igreja. Pai, aqueles que ainda não têm essa experiência, não teve ainda esse sentimento de ofertar, esse desejo de contribuir, meu Deus, que possam ser tocados pelo teu Espírito Santo e fazer isso, meu Deus, como uma experiência pessoal, e entender que tu és o dono da prata, do ouro, tu és aquele que governa, Senhor, a nossa vida profissional, é aquele que dá sentido, Senhor, a todas as coisas que estão ao nosso redor. Deus querido, muito obrigado, Senhor, por nos dar esse momento aqui. Permaneça conosco, Senhor, em nome de Jesus. Oramos, pedimos a tua bênção e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a gente caminha aqui para um encerramento, para a conclusão da nossa live, do nosso culto de hoje. E Deus abençoe grandissimamente a sua vida. O Tiago, claro, está com a gente aqui, o Tiago e a Aline, a Marisa também, o Israel, a Estherzinha está com a gente, o Júnior e a Ivanete também, Deus abençoe a família deles. Quem mais? A Sônia, Tilmar e a sua família, o irmão Francisco, o Félix e também a sua família, os irmãos lá de Itararé, a irmã Neide, Diácono Carlos, todos esses irmãos ali de Itararé, sempre acompanhando nossos cultos. Deus abençoe, um grande abraço para vocês. A gente em breve vai dar uma sufocada na saudade. Vamos nos reencontrar em breve, se Deus permitir. A irmã Diomar também, lá de Sertãozinho, Deus abençoe. A Rita de Cássia, boa noite, Rita, Deus abençoe você, viu? Quem mais? A Ruth Ferraz, Deus abençoe, ela lá de Campinas. O presbítero Ezequiel também, com sua família. Um abraço ao presbítero Ezequiel. A Solange também, Deus abençoe. O Wagner e a Thaís, Deus abençoe vocês também. Claudenice e a família. A irmã Maria Martins também aqui, celebrando a Deus. Olha, é uma galera, hein? A Regina, a diaconisa Regina, o pastor Anderson, Deus abençoe vocês. O presbítero Samuel, o diácono Wellington, lá de Sertãozinho. Olha, esse povo é uma bênção. Deus abençoe grandemente vocês por acompanhar os nossos cultos, sempre aqui pelo Facebook, pela nossa página. Lembrar vocês da massa, né? É o Festival da Massa, dia 12 de setembro. Marque aí naquele imã de geladeira, para você não esquecer. Dia 12 de setembro, Festival da Massa. Faça sua encomenda. Aí no panfleto já tem aí, no cartaz, tem aí os telefones de contato para você já fazer a sua encomenda, tá bom? Tem nhoque com ou sem molho, tem massa recheada. Olha, é uma beleza, maravilhoso. Vale a pena, tá bom? Vale a pena você comprar, você vender, ajudar a gente a anunciar isso daí, a divulgar esse Festival da Massa. A gente está caminhando para a finalização lá da manutenção da igreja, a reforma interna do templo. Tem muita coisa por ser feita ainda externamente, mas interno a gente está concluindo. Então, esse valor do Festival da Massa é nesse sentido, né? A gente vai investir nessa conclusão aí da obra de reforma interna do templo. E quanto mais rápido a gente concluir, mais rápido a gente volta para os cultos presenciais, né? Só está dependendo disso, de terminar essa reforma interna do templo, para a gente voltar os cultos presenciais lá na igreja, tá bom? Então, ajude a gente, invista aí, divulgue o Festival da Massa, dia 12 de setembro, legal? Um abraço carinhoso a todos vocês. Deus abençoe grandissimamente sua vida, sua família, sua semana. Que a sua semana seja amplamente agraciada pelo nosso Deus, que você tenha a companhia dele em todo o tempo. Tá bom? A gente vai concluir nos despedindo com a bênção pastoral. Se você puder inclinar aí a sua fronte, faça isso em reverência à palavra de Deus.
Obrigado, Senhor, meu Deus, por este culto. Obrigado pela vida de todos que acompanharam a gente aqui, Senhor, nesse momento de celebração. A gente está concluindo e desejando que essa semana, Senhor, seja uma semana abençoada na vida de todos os nossos irmãos, de todos os nossos amigos, de todas as famílias que estão com a gente, as pessoas que trabalham com a gente, Senhor, enfim, as pessoas que estão no nosso convívio, que elas também sejam abençoadas através de nós, meu Pai. Senhor, cuida do seu povo, cuida dos seus filhos, nos dando, Senhor, da tua graça e da sua misericórdia, Pai. Assim, Senhor, nós concluímos o nosso culto desejando que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. E a mim,